Para entrar nesse recinto, respeita a lei do reinado, é do reinado, é do reinado, é da quimbanda do meu lado. Ó, não se cultua, tranca a rua das almas, da quimbanda das almas. Pra você aí, já viu, né? Meu amigo, minha amiga aí, já viu, né? Na primeira imagem que aparece aí, na thumbnail, né? Que é o nome do vídeo. Que é um novo tipo de formato, né? Que aqui eu também não vou ficar fazendo muito vídeo também, mas eu precisava vir para poder falar a respeito disso nesse vídeo, tá? Que é explícito. Então aqui talvez, e o que eu quero dizer com explícito é que aqui já não vai ter aquela conversa tão formal, aquele diálogo tão polido, né? Pode ter uns palavreados um pouco chulos, né? Então, para quem não consegue, tá? Aguentar às vezes umas palavras um pouco mais fortes, recomendo que ignore para ver o conteúdo principal desse vídeo, porque é muito importante. Porque esse daqui, não vou ficar falando muito mais do que é Quimbanda das Almas. Não tenho que ficar falando, trazendo fundamento para tabaqueiro que é umbandista, candomblecista, com todo o respeito, ficar copiando fundamento, porque assim, hoje tá com uma copia, né? A Quimbanda Nagô tem grandes fundamentos, tem a forma deles assentar, e alguém olha ali e fala, pô, esse fundamento dá certo. Aí cata aquilo ali e usa, às vezes, numa outra banda, que aí... Só que o que acontece? Quem é de cada linha, de cada banda, é assim, seu restaurante é italiano, você vai saber fazer comida italiana, você é especialista nisso. Se o cara de comida japonesa pode olhar, né, ali que eles também trabalham com macarrão, com massa, né, vai olhar, pode até achar interessante a sua forma de fazer, mas só você tem realmente o entendimento, né, você é especializado naquilo, né. Pode às vezes dar certo, como pode às vezes dar um absurdo muito grande, como no começo desse vídeo que eu cheguei a falar, que Quimbandeiros das Almas, não vou citar nomes, eu respeito todas as linhas, mas eu também tenho que trazer pelo menos algo, porque uma coisa que você faz na linha de Quimbanda das Almas é valorizar a vida. Você lida com almas, você lida com até valorizar a partida, a morte dos espíritos, né? Então você tem que ter uma certa seriedade. Eu fui um dos únicos primeiros quimbandeiros das almas a vir falar aqui, defender. Eu sou uma vertente dentro da linha da Quimbanda das Almas, tá bom? Dentro da linha das almas da Quimbanda. Então, chefiada pelo grande Exu Mulu. É Exu ou Mulu? Ah, não vem com esse papo. É Exu, tá? Tem um fundamento em questão de dança, tá? Tem um fundamento aí que as pessoas elas não entendem. Quem nem procura saber. E se você é um bandista, você é de outra banda, não concorda com isso, sinto muito, meu amigo. Quimbanda é outra coisa. Na Umbanda hoje em dia se cultua só 5 Exus, praticamente. Você pode bater 10 terreiros, os tabaqueiros só vão cantar para 10 Exus praticamente. Tranca a rua e outros Exus que eu não vou falar o nome. Cada um segue a sua banda, mas eu vou explicar nesse vídeo algumas coisas de Quimbanda das Almas, certo? E eu vou começar principalmente falando a respeito disso, que é o tema mais polêmico, que parece que tem tanta coisa boa dentro da linha de Quimbanda das Almas, né? Questão de você lidar com espíritos com nomes variados, você ter uma gama espiritual enorme de trabalhos que você consegue fazer de formas, de caminhos diferentes que as pessoas elas nem imaginam que você consegue seguir. Às vezes um ritual mais simples resolve uma coisa mais grave, que em outra linha às vezes vai demandar um material um pouco mais caro, mas às vezes também aqui, às vezes vai exigir muito mais de uma pessoa do que às vezes outra banda exigiria. Então tantas coisas boas para falar, mas o problema das pessoas é, por que no cultura? Porque hoje em dia o pessoal só sabe falar disso, e eu vou falar por quê. Porque o Tranca a Rua das Almas, ele é Exu de encruzilhada. Ele não é das almas, ele é de encruzilhada. Tranca a Rua Falange da mata, encruzilhada, almas, calunga, seja como for, é variação de uma falange única que começou encruzilhada, tá bom? E outra coisa, não se cultua, pelo menos eu não cultuo na minha banda, cada um, né? Mas pelo menos eu não cultuo na minha banda, porque além de ter uma palhaçada muito grande hoje em dia, né? Muitos dirigentes usam o tranca na verdade para reter, né? Porque a função desse Exu é reter, prender, trancar. Ah, mas ele tranca e destranca. Não, ele tranca e destranca aquilo que ele trancou. Quem destranca qualquer coisa é o destranca a rua.
Aí já é outra coisa, que assim sim, cultua na quimbanda das almas, aí cultua sem o menor problema. Tranca-gira é Exu de povo de espaço. Ah, é espaço sideral. Não é espaço sideral. É o espaço, o espaço que você tá. É o povo que rege, exemplo, um espaço específico. Então, muita gente aí fazia coisa, né, pra terreiro, né, pra fechar a gira das pessoas, né. Eu já não vou falar muito, que aí já ia entregar a dica, né. Ou alguém fez um trabalho pra fechar a gira sua, né, que aí o espaço seu, né, ali onde você executa seu trabalho, aí fazia um ritual pro seu destranca gira, né, ou seu destranca tudo, praticamente. Então, são Exus diferentes, tá, que aí tem esse contexto. O único Exu que não se cultua na quimbanda é o tranca-rua. Em forma alguma, na quimbanda das almas não se cultua. Tem outros Exus que aí sim são cultuados e normal. Isso acontece na Umbanda, que tem Umbanda que não cultua o Xumaré, Obá, né? Tem candomblés que não cultuam determinados orixás e tem outras coisas. Todas as linhas têm suas limitações e suas restrições. Todas as linhas têm as suas lições, né? As suas leis para que possa exercer a função. E na linha da quimbanda das almas não se cultua o tranca-rua das almas. Ele não é o maior, ele não é o único Exu que existe, tá bom? Ele é Exu de encruzilhada, não é nem Exu de almas. Exu de alma é o Exu Mulu, como eu falei, o Exu Sete Capelas, Exu Nove Luzes, Exu Sete Velas, tá? O Exu Alma, tá bom? Às vezes até de algumas pessoas tem uma variação ali, que algumas colocam Exu do velório, mas depende muito, tá? Tem vários Exus ligados à questão das almas, como Exu Mirim também, tá? Ligado à questão das almas em si. Não é, na linha da quimbanda das almas, o tranca-rua, ele é um Exu que ele trabalha na rua das almas, enfim. Mas é um Exu que trabalha em questão de rua, e ele tranca, como tem o destranca-rua que ele destranca, né? Ah, mas uma confusão muito grande que as pessoas fazem hoje em dia, né? Que aqui, exemplo, acontece, né, cruzeiro e outras coisas, que as pessoas entregam tudo no cruzeiro, tudo... Aí que tá a diferença. O cruzeiro, ele é um grande marco assim para você poder fazer as oferendas. Mas tem vários pontos de força que você consegue utilizar. E uma coisa que as pessoas não entendem é que na quimbanda das almas, diferente das outras linhas, tudo é bem separado. Tem um Exu específico para cada função. Ah, mas um Exu faz o que 49 faz. Pode até fazer, mas na sua banda, se essa é regra, você só pode ter um Exu, acabou. Mas se você não consegue lidar com outras energias, meu amigo, sinto muito. Aí que tá, a linha de quimbanda das almas trabalha com vários Exus. Eu vi pessoas de linha de quimbanda das almas fazendo abertura judicial com tranca-rua. Como que você faz abertura para liberar um processo com alguém que tranca? Ele trancou o seu processo? Se ele trancou o seu processo, só ele pode destrancar. Ou você pede pro destranca-rua que destranca. Agora você tem que saber o que você pede. Ou você pede para outros Exus. Às vezes uma hierarquia um pouco mais alta. Um Exu rei, uma outra falange, uma patente diferente. Tem várias formas, que nem eu falei aqui em banda, da linha da quimbanda das almas. Tem vários caminhos, tem várias rotas, tem várias linhas para resolver um ritual que você pode seguir. Muito diferente do que às vezes seria uma quimbanda nagô, que às vezes vai fazer um jogo, vai seguir um Exu da chefe da casa, vai fazer uma decisão, né? Às vezes uma quimbanda malê, e não tem quimbanda melhor ou pior. Tem quimbandas diferentes, cada uma tem suas leis e cada um tem suas regras, tá bom? Então, eu falo, não se cultua tranca-rua por causa desse motivo, tá bom? Hoje em dia virou uma confusão muito grande, né? Antigamente, muitos médiuns falavam respeito o que falavam, mas é assim, começou na Umbanda principalmente isso, né? Que para ser dirigente você precisava ter o tranca, isso daí não existe. O que acontece que virou hoje em dia na Umbanda, você só escuta o pessoal cantando? Eu vou responder o motivo. Porque no candomblé, muitos candomblecistas migraram para Umbanda e eles trouxeram fundamento na Umbanda, na maioria, pelo menos dependendo, tá? A não se cultua orixá Exu. Tá? Então, os únicos que são responsáveis pela segurança do terreiro de Umbanda, né, vocês que são umbandistas dirigentes que me acompanham, digo se eu estou errado. Pela segurança do terreiro é Ogum e o Exu Catiço. E quem é o Exu Catiço de Ogum, escravo de Ogum, que algumas linhagens falam no candomblé, algumas nações, né? Que eu não sou candomblecista, mas enfim. O escravo de Ogum é o tranca.
Então por isso que a maioria, porque no candomblé, quem é louvado primeiro é o orixá Exu, junto com Ogum, né, dentro do contexto, né, até depende de cada casa, mas o orixá Exu é o primeiro a ser louvado, é o primeiro, sempre, é o primeiro, não tem outro. Então, como na Umbanda não tem o orixá Exu, muitas casas levaram isso por causa de ter a firmeza de Ogum e pegaram, já alimentaram o Exu, que tem uma ligação com Ogum. Aí, dá pra se entender, só que, pô, tem outros Exus que também têm a ligação com Ogum. Eu tive a honra de saudar um Exu Sete Espada. Um Exu Sete Espada. Ele tem uma ligação com Ogum. Ah, tive a honra também de saudar, né, o Exu Trinca-Trilho, o Exu do Trilho, tá? O Exu do Ferro. Então tem os Exus, Exu Guerreiro. Tem os Exus que eles têm essa ligação com Ogum. Eu mesmo conheço o Exu de Encruzilhada que as pessoas nem imaginam. E ele é o Exu, tanto responsável até pela frente dos meus trabalhos. É muito diferente o nome do que as pessoas imaginam. E deu resultado, é um dos Exus mais assim, incríveis que eu tenho assim, na minha linhagem. E ele provou que ele é Exu e ele fez assim, milagres absurdos na minha vida. Como de outras pessoas também. E ele é muito louvado e respeitado. Tem ponto dele aqui, autoral que eu fiz, para louvar ele. Não vou falar para não entregar o mistério da minha banda. Mas ele é o Exu responsável pela questão, ele é o que vem primeiro na linha de encruzilhada, né? Do que seria, né? Aí na Umbanda tem essa ligação. Aí por isso que as pessoas começaram a falar que para você ser dirigente você tem que ter o tranca. Meu amigo, você incorporou o Exu e ele falou que é o tranca? Se ele incorporou e falou sem você saber, sem você pesquisar, sem você saber de nada, aí sim, ele é o seu Exu. Agora, não adianta você ficar procurando meio mundo de ponto, compilado de ponto, que só vai ter ponto dos mesmos, que aí você só vai pensar que só existem esses Exus, aí chega seu Exu, às vezes é um Exu do prego. Ah, mas o Exu do prego, não existe Exu do prego, isso daí já é invenção das pessoas. Um prego não é aquele preguinho que você hoje em dia a gente pega, coloca ali na madeirinha, coloca um martelinho, não. Prego já pregou muita gente. Tinha um fundamento de antigamente no passado. Tem espíritos que são muito antigos que hoje vêm como Exu, mas eles são muito mais antigos e o elemento deles é aquele. Então, pô, aí a pessoa pensa que o Exu às vezes vem dar um nome diferente. Não, às vezes a pessoa pensa que o Exu não tem credibilidade. Um absurdo desse, por causa de uma loucura coletiva dessa. E às vezes a pessoa também não consegue, às vezes o terreiro permitir que o Exu trabalhe, porque não acredita. Eu já vi dirigente virar e falar que o ponto de tal guia estava errado. Já vi médium que está em desenvolvimento olhar o ponto do guia que está desenhando e dizer que está errado. Quantos pontos existem? Na linha de Quimbanda das Almas, para vocês terem uma ideia, o Exu ele pode ter vários pontos. Ele pode ter o ponto para ele trabalhar, todo mundo sabe disso. Mas o pessoal médio iniciante é enganado praticamente, porque ele pensa que o Exu só tem um ponto. O Exu realmente só tem um ponto dele de confirmação, que é a invocação dele. Agora, você acha que ele vai dar esse ponto para qualquer um? Ele pode dar um ponto riscado, uma outra coisa, que vai falar só para ele não dizer realmente quem ele é. Como muitos Exus hoje são obrigados, praticamente, por culpa de seres humanos, as pessoas, a virem com um nome que todo mundo conhece, sabendo que ele é um Exu com um nome totalmente diferente. E ninguém louva, porque você bate em 10 terreiros de Umbanda, os 10 terreiros tocam praticamente para os mesmos. Praticamente, quase para os mesmos. Você quase dificilmente vê uma diferença. E quando você vê, é raridade o Exu ser respeitado. Ainda bem, graças ao Exu e às forças do oculto, que isso está mudando. Tem pessoas que estão fazendo pontos para entidades diferentes, muito bonitos, por sinal. Que nem esses dias eu vi um rapaz que ele fez um ponto para Pombogira Sete Gargalhadas, muito bonito. Acho que é Gabriel o nome do rapaz, né? É um ponto muito bonito, né? O crédito dele aí, uma honra. Pô, eu amo, eu gosto de ver os tabaqueiros fazendo, porque a função do tabaqueiro num terreiro, num trabalho, é fazer o ponto para aquele guia que tá ali. Se é um Exu Sete Figueira e ele não sabe ponto, ele tem que fazer. Agora não adianta ele ficar pegando pontinho no YouTube de vários guias, aí o Exu Sete Figueira ficar ali no médio 3 anos na casa e o cara ainda virar o tabaqueiro e falar que não sabe. E não procura, não faz. A função do tabaqueiro é: eu posso criar ponto? Pode criar ponto. Você deve criar ponto. Isso daqui serve até para vocês que são da Umbanda. Mas aonde eu quero chegar na linha de Quimbanda?
Na linha de Quimbanda das Almas não se cultua o tranca-rua das almas. Se vocês verem abertura judicial de caminho com a força de tranca-rua, cara, corre. Você tem que procurar, na linha de Quimbanda das Almas tudo é separado. Não é linha dos Caveiras, tá? Não é linha Nagô, não é linha Malay, não é linha Xambá, não desmerecendo as outras linhas, mas tudo separado. Ah, mas a linha de Quimbanda das Almas tem aporte, exemplo, para louvar, né? Vamos dizer assim, um Exu Gererê tem. Você lida com os mortos, você lida com o espiritual. Mas você, às vezes, não vai ter o fundamento de firmar aquele Exu na sua banda. Mas você pode fazer uma cantiga. Você pode saber um pouco dele. Mas você tem até onde você vai, até onde você não vai. E quem dita isso é o morto que você tem na banda. É o espiritual. No meu caso, eu tenho seus 7 catacumbas, tem outras hierarquias. Pô, não é assim. Não é assim que funciona. E outra coisa, né? Que o pessoal confunde demais. Né? Tudo Exu é a mesma coisa. Um Exu, elevador de espírito. Isso não existe na linha de Quimbanda das Almas, tá bom? Como que você vai saber? Como que você... O primeiro contato que você tem com o seu... Vamos dizer assim, com os seus pais, que Exu não é pai de ninguém. Mas vamos lá. O contato que você tem com os seus pais vai ser a referência, o ponto de referência para você ver o que significa pai. Então, às vezes, você vai... Se você tem um pai amoroso, que te trata bem, né? Quando você vê uma outra pessoa que também tem um pai amoroso, você talvez vai interpretar de um outro jeito. Agora, se você tem um pai horrível, né, que te esculacha, quando você vê uma pessoa que tem um pai amoroso, você vai ter uma outra interpretação. A Quimbanda, ela é assim, tudo é separado. Como que você vai conseguir louvar um Exu do litoral, né, um Exu das águas, se você nem sabe o que é o Exu das águas, se você não sabe se você tem um? Se você nunca teve contato com essa força, se você não sabe sentir essa energia, você não sabe para que serve, você não sabe nem a importância desse reino. Porque o pessoal pensa que litoral é só para ir lá, né? É ficar ali na beira da areia. E não é apenas isso. Tem muita coisa, tem muita coisa. Na linha de Quimbanda das Almas tudo é separado, tudo é dividido. Isso é outro ponto. Encerrando esse assunto, não vou falar mais desse, não vou ficar mais tocando nesse assunto. Porque esse vídeo aqui já tá, quem tem que ver... Vai ver, esse é o vídeo primordial para quem quer saber de que linha de Quimbanda das Almas, tá bom? Linha de Quimbanda das Almas, esse daqui é o vídeo referência. Para vocês saberem de vez o que é, para não ficarem me perguntando também a respeito disso. Não se cultua o tranca-rua das almas por vários motivos. Teve uma confusão muito grande com essa linhagem. Outras coisas também as pessoas elas confundem demais, né? Estão botando o quiumba alimentado pra cacilda com o nome desse Exu, trabalhando nos terreiros. Então, não tô desmerecendo a falange, não tô desmerecendo, tenho um respeito. Entretanto, como eu respeito mais na minha linha, na minha banda e também na linha de Quimbanda das Almas, não se cultua o tranca-rua das almas, tá bom? Aí tem as outras linhas de Quimbanda, tudo. Ah, se você tem o tranca-rua, né, das almas, enfim, se você tem algum povo, procura. Nagô cultua, Malay cultua, Xambá cultua, quem mais? Congo cultua. Se eu não me engano, todas as outras linhas de Quimbanda cultua. Eu não tenho autoridade para falar das outras linhas, eu tenho autoridade para poder falar da linha que é a que eu lido, né? Que eu sou preparado, que é a linha de Quimbanda das Almas. Ah, e vamos lá. Preparo de quimbandeiro da linha de Quimbanda das Almas. Para isso de conversa, assentamento não é igual o que você faz ali na Malay, na Nagô. Não, esquece. É totalmente diferente. Depende do fundamento, depende de N motivos. Tudo vai depender não tem receita de bolo, como eu gosto de falar aqui no canal. Não tem roteiro, tem uma base, mas tudo vai depender do morto, do espírito, tá? Oráculo é uma coisa que tem na linha de Quimbanda, tem, mas é muito diferente do que às vezes você vai ter ou seja como for, tá? O oráculo da linha de Quimbanda das Almas é diferente, mas na verdade o próprio espírito que fala, porque a gente lida muito mais com a questão dos mortos, dos espíritos, mesmo do que com questão de oráculo, com questão, às vezes, de uma forma um pouco mais indireta para lidar com o Exu, mas às vezes precisa, tem aporte para lidar? Depende da situação. Caso não tenha, opa, meu amigo, tem outra linha que às vezes vai te ajudar. Aqui não vai resolver o seu problema, como às vezes aqui você vai resolver o seu problema. Tudo também vai depender da conduta do adepto, tá bom? A linha da Quimbanda das Almas é uma coisa muito rígida.
Então, assim, se o Exu ele passou algum trabalho e exigiu que você ficasse 7 dias em tal horário, fazendo tal... É assim, cara, faz. Se não fizer, não espera que vai dar certo. É assim, é rígido, é disciplina, é coisa extrema, assim, tá? Mas para você encontrar aquilo que você procurou e você acreditar e ter fé, é uma coisa que depende, mas às vezes vale mais você, às vezes você nem acredita e nem tem fé, mas você faz tudo certo, às vezes você consegue o resultado. É isso, às vezes vale mais a pena você ter o respeito, que é o que mais importa na linha da Quimbanda das Almas, é o respeito, a disciplina, a ordem e você conseguir saber direito o que você quer saber pedir e saber segurar o que você pediu, né? Se o Exu passar um ritual, não adianta você não fazer e esperar que dê tudo certo, né? Também depende muito, tá? As formas de atendimento, as formas de você, questão espiritual, a forma de você ter contato com o espírito, o Exu Pombogira, depende muito, tá bom? Mas é assim, se você vai fazer qualquer coisa na linha de Quimbanda das Almas, não espere que o dirigente ou qualquer pessoa vai fazer tudo por você. Só que é assim, aqui, na linha de Quimbanda pelo menos, não é aquela história de que, você vai depender só de você e acabou, não é coach aqui. Você vai depender uma parte de você sim, mas o espiritual vai estar ali para te ajudar, você não vai estar sozinho, vai estar ali para te auxiliar. Só que assim, faça a sua parte exímia, excelência o máximo que você conseguir. Esteja preparado para ser cobrado ou simplesmente não ser cobrado, ou não acontecer. Caso você não tenha em cima a responsabilidade para lidar com aquilo que você mesmo procurou. Isso vale para iniciado, isso vale para cliente, isso vale para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de ritual, para qualquer tipo de trabalho, tá bom? Na linha de Quimbanda das Almas, pelo menos, tem uma... Assim, aí entra um pouco de polêmica, mas eu não tô falando das outras linhas, tá? Tô falando da linha de Quimbanda das Almas. É assim, cara, não tem só 7 Exus. Tá bom? Não tem só 7 Exus. Você pode comprar um baralho de 200 cartas com o nome de Exu, não vai ter todos os Exus que tem ali no mundo. E não vai ter todas as pombogiras também, tá bom? Cada um vai ter a sua espiritualidade. Aí que entra a linha de Quimbanda. E você tem que acreditar naquilo que você tem. E saber lidar e trabalhar com aquilo que você tem, que é o seu, que você carrega. Não adianta mas não adianta você idolatrar, exemplo, eu gosto muito, eu tenho uma afeição enorme, eu gosto muito do Exu Sete Gargalhadas, eu acho ele um Exu incrível, mas eu não carrego o Exu Sete Gargalhadas. Posso fazer uma oferenda? Posso ter uma admiração? Posso ter um respeito? Pode, dependendo do contexto, dependendo da lei que você vem, tá bom? Menos na questão que eu falei, tranca a rua, esquece. Agora, qualquer outro Exu, você pode ter uma admiração. Entretanto, o que acontece? Né? Você tem o seu. Você não pode esquecer do seu. O seu é o seu principal, é o seu primordial. É o lastro da sua vida que você vai ter que carregar e cuidar. Então esteja preparado para cuidar do seu. Você pode ter admiração, porque na linha de Quimbanda, às vezes você vai precisar lidar com outros Exus. Mas para isso que você é desenvolvido. Porque seu próprio Exu, às vezes você faz coisas para que ele mesmo consiga lidar com outros e trazer o movimento que você precisa. Mas isso daí é avançado. Você que é iniciante, médio que está começando, que às vezes é quimbandeiro, né? Tem um dedo ali, né? Tem um caminho ali na linha da Quimbanda das Almas, se prepare para saber que você pode ter uma admiração, uma afeição. Só que você não pode esquecer do seu. E como você vai descobrir o nome do seu, não tem receita de bolo. Mas ele que vai ter que dar o nome. Seja em sonho, seja ele mesmo te catando incorporado e falando, seja ele dizendo como que for. Mas é assim, você tem passos para que você consiga chegar nesse patamar. Às vezes os passos são simples, às vezes os passos são um pouco mais árduos, mas você tem passos. Mas pelo menos, eu acho que uma vela faz muita coisa, mas tem casos e casos. Não é roteiro, às vezes uma vela só não vai resolver. Tem coisas que precisa ser feito. Mas aí, cada caso vai ser um. Mas o que é seu vai ter que falar quem é ele. E aí ele mesmo vai dizer. Aí você vai aprender a questão de ponto. Tudo isso daí da questão da espiritualidade é algo que tem que ser natural. Para que você sinta o entendimento, você entender o que aquilo serve na sua vida. Não é um roteiro, porque não adianta você tentar decorar, mas você pode procurar conhecimento, fundamento. Todo mundo sabe, na linha de Quimbanda das Almas, você tem os 7 reinos, mas tem um contexto, mas tem os 7 reinos. Mas tem uma conversa aí,
um pouco diferente aí, que aí já é questão interna da banda. Você não trabalha apenas com 49, ou 63, ou seja, ou 72, ou 80, ou quantos povos for. Você tem alguns povos que são um pouco fora da linha, que as pessoas não cultuam, né? E tem às vezes povos que são perigosos, que você precisa aprender. Cada povo às vezes tem a sua forma, tem o seu tempero, tem a sua forma de você lidar, né? E tem a sua forma que gosta de ser lidado, e também a sua forma que acha desrespeito a alguns costumes ou algumas condutas. Então o médium tem que estar preparado para lidar com a gama de espíritos, tá bom? O que mais eu gostaria que é importante falar? Questão de faca, isso daí acho que todo mundo sabe. A questão de corte na linha de Quimbanda das Almas eu não sei, porque tem muitas outras linhas aí que também fazem o corte com muito respeito, com muita integridade, né? Só que na linha de Quimbanda das Almas a forma de se cortar é um pouco diferente, tá bom? Depende muito, e a forma de você lidar depende muito, é muito diferente. Vou falar muito depende nesse vídeo, esteja preparado, porque fundamento interno da banda eu não vou poder falar. Eu não vou poder passar, não vou exemplo, o que é fundamento interno aqui, como que a faca é consagrada e como que você faz o corte, exemplo, para determinado ritual, porque cada animal sacro, que nem às vezes uma galinha, ou às vezes enfim, um boi, cada coisa que você vai fazer tem uma forma de você lidar e tem uma faca que é consagrada. Então depende muito disso, né? Agora, como que você vai consagrar, como que vai ser feito? Aí sinto muito. Aí não dá pra falar, porque aí é fundamento dos mortos mesmo, da linha da Quimbanda das Almas, tá bom? Eu toco tambor há algum tempo, né? Já aí uma caminhada de 11 anos praticamente. Eu tive a honra de poder louvar e fazer cantigas, que é a parte da missão, não apenas minha, mas a linha é assim. Muitos Exus esquecidos, muitos Exus que não são respeitados. Agora, se o tabaqueiro da casa lá não canta o ponto, é falta de respeito dele, falta de vergonha. Desculpe, na cara de poder vir e pegar o ponto do guia, cantar o ponto no terreiro e acabou, porque o ponto tem. Agora, eu sou Quimbanda, os toques que eu uso é de Quimbanda. Aí o tabaqueiro de Umbanda às vezes não vai conseguir replicar, isso eu entendo. Então muitas das vezes eu tento usar um toque que é um pouco parecido com um toque de Umbanda para que ele consiga replicar. Exemplo disso é samba de cabula. Quando é um guia com um nome muito diferente, eu sempre às vezes tento fazer um ponto pro pessoal às vezes da Umbanda também, os tabaqueiros poder louvar. Porque tem às vezes o Exu que o médium dele tá na Umbanda, não quer seguir pra Quimbanda. E o Exu é quimbandeiro, mas vai estar ali acompanhando. Então, para que seja louvado pelo menos um ponto ali, né, para que possa ser louvado, mas aí o resto, da maioria de alguns pontos, aí é toque de Quimbanda. E já uma outra coisa que eu gosto de falar aqui, que já não é só da linha de Quimbanda, tá? Das almas. Toque de Umbanda é Umbanda, toque de Candomblé é de Candomblé. E o toque de Quimbanda é toque de Quimbanda, tá bom? Nação é nação, batuque é batuque. Tá bom? Tem alguns contextos, mas toque de Quimbanda é de Quimbanda. Tem alguns toques da Quimbanda que você usa também na Umbanda. Tem. Que da Umbanda também que você usa na Quimbanda, exemplo. Natal, Nagô, Ijexá, samba de cabula, tá? O Congo, que tem as variações, tá? Que outras pessoas não sabem. Ó, tem Congo de caboclo, tem Congo marcação, tem Congo de ouro, né? Tem o Congo Nagô, né? Tem como que é? O Congo básico, que é assim que eu chamo o Congo base, e tem as outras variações de Congo, que é o Congo dobrado. Então tem as variações de Congo da Umbanda. Tudo isso usa na Umbanda e usa na Quimbanda também. Agora tem alguns toques de Quimbanda que esquece, você não vai usar na Umbanda, o tabaqueiro vai tentar virar o toque. E aí já é fundamento que pode às vezes dar aquilo que o pessoal chama de controvérsia, né? A famosa rixa, quizila. Né, que eu não gosto de usar muito esse nome, mas vai para vocês entenderem. Isso daí tem que tomar cuidado, porque na Umbanda tem toque de Quimbanda que você só pode tocar de uma forma. Se você virar de uma outra forma, acaba dando uma energia um pouco diferente. Ah, mas o quimbandeiro tal só toca o busca-pinga no boteco, o samba de caboclo, né? Normal. Eu conheço tabaqueiros que tocam apenas o busca-pinga no boteco e eles fazem o ritmo deles. Agora não dá pra você virar
Exemplo, um toque de um outro toque de quimbanda no busca-pinga, esquece. Não vai dar certo, não é a mesma coisa. Não tem como, vai quebrar a energia, isso fica feio, a energia vai embora, o guia às vezes vai desrespeitar. Porque assim, ponto cantado, esse vídeo vai ser longo, ponto cantado do guia, você que é médium que está desenvolvendo, você sabe o que eu vou dizer agora. Quando você vai para o terreiro, você escuta muito alguma cantiga que é do seu Exu, aí você pede pro tabaqueiro, você escreve o texto, aí o tabaqueiro escuta, e na hora de reproduzir o tabaqueiro toca diferente, você sente. Às vezes o guia não vem, dependendo, não vem. E não vem querer dizer que é milindre do médium, não é assim. Ah, mas o Exu que é Exu cata. Depende, tem espiritualidade que o médium ele precisa do atabaque. O atabaque não tá ali de enfeite. O atabaque não faz tudo num terreiro, mas ele também tem uma importância muito grande. Tem médium que precisa do tambor, que precisa do atabaque para dar aquele engate para poder incorporar. Agora, tem médios que realmente não precisam, que o Exu vem com o ponto dele ou sem o ponto dele. Só que com o ponto dele dá mais força. Entende? Da forma que é tocado. Ah, mas tem pontos que tem várias versões de toque. Não culpe também, às vezes, o tabaqueiro, tá? Exemplo, o tabaqueiro por ele tocar de uma forma um pouco diferente, tá? Porque tem ponto que tem mais de 2 versões aí, gravadas, enfim. Então, sempre que você escutar o ponto, é bom que eu sempre dou um conselho pra você, tá? Quando for pedir um ponto pra um tabaqueiro, da sua casa, enfim, pedir com antecedência, não vai pedir em cima da gira, e sempre que você puder levar o áudio. A não ser que seja um ponto muito conhecido, tá? Mas se for um ponto um pouco diferente, às vezes muito extenso, mostra o áudio pro tabaqueiro para que ele possa ter o conhecimento. Agora, você tabaqueiro de Umbanda, se o toque não é o barra-vento, tá? Não é o barra-vento, é outro toque de quimbanda, esquece. Não vira. Fale pro médium, olha, tem um outro ponto que pode tentar adaptar, porque não posso, esse ponto aqui eu não consigo tocar. Eu não consigo, porque é de outra linha, é de outra banda, tá bom? Pra não virar, às vezes, uma conversa absurda, porque às vezes aí você tá no terreiro de Umbanda, você começa a puxar ali os toques de quimbanda, já vira uma energia. Se você que é iniciante, não sabe coordenar essa energia, não sabe lidar com isso, vira a casa da pessoa, vira a banda, às vezes acontecem as coisas na gira e você não vai saber lidar. Aí quebra a corrente de geral, quebra a corrente de todo mundo, e aí todo mundo fica naquele marasmo, e aí só quem sabe que vai acontecer. Certo? Que energia pode acontecer várias coisas. Desde um carro quebrado até outras coisas, tá bom? Então, tome muito cuidado. Cada um na sua banda. Toque de Umbanda são 7, para vocês saberem aqui. Qualquer um que saia desses 7 toques não é toque de Umbanda, tá bom? São 7 toques. Que são toques de Umbanda, os 7, tá bom? Que é o toque, o busca-pinga no boteco samba de caboclo, tá bom? Que é um toque de grande fundamento, Ijexá, Nagô, o samba de cabula, alguns chamam de samba angola, mas como for, o congo e o barravento, e o toque marcação, que é um caso especial que algumas escolas de Umbanda ensinam, mas isso daí é outra conversa, tá bom? Isso daí é Umbanda, Qualquer outro toque que saia disso não é da sua banda, não lhe pertence. Tome muito cuidado, porque cada toque às vezes é que nem uma reza, né? Quando você vai fazer qualquer outro fundamento, dependendo de como você vai fazer, tem que tomar cuidado. Como que eu vejo muitas vezes, tá? Como que você vai tocar para uma cantiga de corte, tá? Que tem as rezas específicas que ainda bem que o pessoal, muita gente não conhece. Agora, as cantigas em português, que às vezes foi feito para um assentamento de um Exu na quimbanda, que ele vai ser emolado, um animal sagrado, que depois aí algumas casas vão preparar o animal, enfim, vai ter toda aquela conversa que todo mundo hoje em dia na internet expôs. Mas como que você vai tocar um ponto desse de quimbanda que foi feito para uma obrigação na Umbanda, no meio de uma gira, para um Exu, sem sangue, sem alimento, sem nada? Pode não dar nada, o Exu pode virar e falar, ele pode gostar da gargalhada, mas enfim, não se engane com a gargalhada de Exu, como pode o Exu virar e falar, por que você tá me chamando pra comer se não tem nada aqui? Você vai me dar o que comer? Ah, vou dizer que hoje em dia isso não acontece? Isso é mistificação de dirigente dizer que isso não acontece, que isso não existe. O espiritual, não,
Não, o ser humano, o espiritual tem que se adaptar às vontades do ser humano. O Exu que vem curvado não pode vir curvado, tem que vir de pé, de capa e cartola e bengala. O Exu não pode sentar porque deixa de ser Exu. O Exu é velho, é um velho. Anos e anos trabalham na espiritualidade. Vários médios na Cacunda. Os médios que desencarnaram e outros médios que ele teve como aparelho, né? Mas aí, não. O Exu é velho, mas não pode sentar porque deixa de ser Exu, fica feio. O Exu tem que vir de pé, de capa, cartola e bengala. Eu conheço Exu, que é coroado, patente altíssimo, cara. Faz uma coisa absurda. Como as pessoas gostam de medir poder, né? Que é outra coisa que a gente vai falar. E ele não usa capa, não usa cartola e não usa bengala. Bem curvado. Às vezes as pessoas até se assustam, mas... nunca teve um desrespeito com uma consulente. Nenhuma mulher reclamou. Nunca teve uma falta de respeito. Sempre com uma seriedade. Salvou vidas. Fez coisas por famílias. Fez coisas por até coisas. Um Exu. De uma patente altíssima. Mas não usa capa, cartola, bengala e não vem de pezinho. Mas é cordial, não desrespeita. Como eu já conheci Exus que eles tinham um palavreado um pouco mais pesado. Um pouco mais churo, mas não desrespeitando. Eles vinham para que a pessoa conseguisse entender o que ele estava pedindo. Ele vinha, trabalhava, só pedia da forma dele para que a pessoa conseguisse entender claramente o que ele estava pedindo, porque era um trabalho sério, não podia errar, e acabou. Ele seguia a caminhada. Então, como que as pessoas hoje em dia acontecem, né? E outra coisa que eu citei aqui, mudando um pouco de assunto, questão de poder. Os 10 Exus mais poderosos. É impressionante como as pessoas hoje em dia fazem isso. Se você perguntar qual que é o Exu mais poderoso na linha de Quimbanda das Almas, eu vou falar, tem uma hierarquia. Tem uma patente. Mas eles têm poderes diferentes. Mas eu sei que tem Exus que eles estariam com certeza na lista ali. Os Exus Rei. Que eu já escutei, né, que na Quimbanda das Almas só tem um Exu Rei. Não existe isso. Não existe isso. Tem todos os Exu. Tem o Exu Rei da Mata, o Exu Rei da Praia, o Exu Rei da Calunga, o Exu Rei do Cruzeiro, o Exu Rei da Lira. Poxa, o Exu Rei da Lira. Caramba, tem Exus que são... O pessoal se engana muito com a questão de reis. Mas o meu Exu é um Exu Rei. O meu Exu é um Exu Rei da Estrada. Não existe, né? Não, né? O Exu tem que ser o Exu. Não, existe o Exu, rei das 7 encruzilhadas, supremo lá das 7 encruzilhadas, rei das 7 encruzilhadas. E existe outras patentes, vamos dizer assim, subpatentes de Exu reis, que eles são Exu reis também. E eles são Exu rei, exemplo, né? Da mata, enfim. Tem Exus reis aí de outras linhagens. Porque eu conheço que é um pouco diferente, que foi esse. O Exu rei da estrada, né? Que ele existe. E ele ajudou muita gente também, fez muito. Então, muito cuidado com limitação. A Quimbanda ela é vasta. A Quimbanda das Almas ela é vasta. Só não se cultua o tranca. É a única coisa. De resto, os outros espíritos, eu tenho o Exu Sapo. Tem como cultuar. Agora, o que acontece? Não é porque tem como cultuar que vai. Tem Exus que o fundamento, a forma que ele quer ser tratado não é na linha da Quimbanda das Almas. Isso que as pessoas não entendem, não tem roteiro. Às vezes esse Exu vai querer o fundamento que é mais apropriado para um Anagô, para um Amalei, tá? Então, como eu falei, realmente não tem roteiro. Mas os 10 Exus mais poderosos, dificilmente eu vi um Exu Rei ali. Vamos lá, o Exu Rei. Tem outros Exus também, vamos lá, o 9 Luzes. Exu de um magnaníssimo assim, incrível, para quem sabe. Exu Mulu. Não tem como não falar de um dos Exus mais poderosos sem falar de Exu Mulu. Não é porque é da linha, que é porque ele é quem ele é no plano espiritual. E ninguém vai mudar isso. Outros Exus também, de uma magnaníssima muito grande. Tem vários que eu podia citar aqui, vários mesmos, né? Só que o pessoal gosta de pegar só os 10 mais conhecidos, acho que deveria dizer, não os 10 mais poderosos. Porque, falar que pelo amor, não desmerecendo, que nem os 7 catacumbas que é o Exu que eu carrego. Ele é um Exu muito poderoso, assim, vamos dizer assim, ele tem uma força muito grande. Mas eu sei que tem Exus, exemplo, o Exu Mulu tá num patamar diferente.
o Exu, o Exu Mora, vamos dizer assim, outro patamar, é jogar o nível lá pra cima, tá? Então não é desmerecer. Você não vê, às vezes, um Exu seu numa lista de uns Exus, uns 10 mais poderosos. Agora, pô, nos 10 mais poderosos só tem os 10 mais conhecidos, aí é brincadeira, cara. Aí é brincadeira. Aí não tem conversa. Foge, corre dessas listas aí. Não acredite nisso. Agora sim, os 10 mais conhecidos, aí as pessoas podem fazer as listas deles. Aí os 10 mais desconhecidos, aí é outra conversa também. Só que tem Exu que só veio uma vez. Que as pessoas não entendem também. Ah, que eu escuto muito que Bandeiro fala também. Pô, o Exu só veio uma vez. Só um cara que trabalhou com esse Exu e morreu, um descendente dele que falou que ele trabalhava com esse Exu. Não é porque o cavalo do Exu morreu que aquele Exu deixou de ser o Exu. Às vezes ele pode ser uma falange antiga, né? Mas não quer dizer da espiritualidade que ele não existe, que não é um Exu bananeira, é um Exu raro. Mas quem sabe o que com a bananeira faz? Olha, deixa pra lá, não vou ficar entregando aqui. Mas é impressionante. Tem Exus que eles são realmente muito raros. Eu não vou dizer descoisa, eu vou dizer raros mesmo. Que são, assim, muito difíceis de você encontrar hoje em dia em algum terreiro. Mas não quer dizer que eles deixam de existir, tá? Agora, vem um Exu diferente, ele é desrespeitado no terreiro, pô. Exu é Exu. Outra coisa, não é marmotagem, tô descartando marmotagem aqui. O Exu, mesmo que ele tenha um nome raro e um nome diferente, ele vai saber, ele vai trazer o fundamento dele, vai trazer a força dele, o ponto, a forma dele trabalhar, a bebida que ele gosta, a forma dele conduzir um ritual, um contexto. Exu é Exu, ele vai ser ele vai saber o que ele vai fazer. E ele vai dar as provas que ele quer dar para ele poder falar realmente, ele é o Exu tal. Aí todo mundo sabe que tem realmente eles mesmos às vezes fazem a prova sem ninguém pedir para eles. Agora, não adianta vocês desmerecerem outras entidades e acreditar nos 10 mais poderosos, porque dificilmente você vai ver o Rei das 7 Encruzilhadas lá. O Rei das 7 Encruzilhadas e Exu das 7 Encruzilhadas são dois. Um é rei, o outro é o Exu das 7 Encruzilhadas, ele não é rei. Ele é um Exu que ele lida de uma forma diferente. A forma de você lidar é diferente. Né? O Exu Beelzebub, né? Vamos dizer assim. Pô, quando você vai ver uma lista dos 10 mais poderosos, né? O Exu Lúcifer, pô, o Exu que é tem muitas coisas que acontecem. O Exu 7 da Lira, o Exu Rei da Lira. Pô, quantos Exus aí que tem um poder incrível que as pessoas simplesmente elas nem sabem. E não vai achar na internet, porque isso não é roteiro, isso é vida real. Isso daí é lidar com a questão espiritual. E é aquilo que eu falei. O problema das pessoas, que eu já falei em vídeos anteriores, procure, só vou dar uma resumida. As pessoas usam a lógica fria hoje em dia. A espiritualidade não ajuda mais, a espiritualidade não faz mais, né? Que nem eu falei no começo, depende de você, mas não vai depender só de você. Entende? A espiritualidade está ali, você não está sozinho. Você vai ter um auxílio, a espiritualidade faz e faz muito. E opera moveres incríveis. Que às vezes até mesmo os mais céticos ficam assim até sem entender o que aconteceu. Manifestações espirituais e outras coisas muito sérias de que você tem que estar muito preparado para lidar. Só que as pessoas usam a lógica fria para facilitar essa realidade. Porque facilitando não tem cobrança, entende? Porque aí é desculpa, depende da sua fé, depende de sei lá o que. Que o Exu não tem obrigação de te ajudar em nada. Ele não tem obrigação de fazer nada pra você. Se ele não tiver obrigação de fazer nada pra você, ele tá incorporado em terra realmente, ele vai olhar pra você e vai falar, ó, não é o meu alcance. Ele não deixa de ser Exu. Ele vai falar, não tem como fazer. Eu não vou botar a mão, não é a minha função, não é a minha questão. E já aconteceu isso em terreiros antigos. De Umbanda, de Candomblé, né? E que eu gosto de falar só um adendo. O pessoal fala também, né, só também para falar, um argumento para deixar registrado aqui no vídeo. O pessoal falava, né, que para você ser dirigente, você tinha que ter o TRAN. Só que o primeiro organizador lá da Umbanda, isso daí é na Umbanda, na Quimbanda, isso daí, esse argumento, todos os quimbandeiros sabem disso. Mas na Umbanda, os umbandistas às vezes não sabem, mas o primeiro, lá o Zélio, né, com todos os meus respeitos, é um grande nome aí de um grande médium, ele não tinha o tranca.
Muitos dirigentes não tinham tranca. Conheci uma dirigente que ela tinha seu giramundo. Um grande outro Exu que quase hoje em dia você quase dificilmente vê no terreiro. Que seria uma honra muito grande eu tocar para um giramundo, ou poder louvar um giramundo. Mas e aí? Agora voltando ao assunto, né? A lógica fria, não tem, se você for lá com a lógica fria para isso de conversa, você não acredita em morto. Você não acredita em espírito, você não acredita naquilo que você não vê, que você não escuta, que você não enxerga, que você não vem materializado para falar com você. Se você for lá olhar em lógica fria, a partir do princípio de que o espiritual não faz mais nada hoje em dia, então, sinto muito, você não tem nem que estar na religião, porque aqui não é culto de ciências. Aí o seu lugar é num clube de estudos espirituais, onde você só vai estudar religião. Aí você não vai praticar, entende? Agora, se você pratica, meu amigo, você já não tem lógica fria. Não tem como você correr. Aí você vai lidar com o espiritual, com o invisível, com o morto, com aquilo que você não vai enxergar. Agora, como que você chegou a esse ponto de trabalhar com essa força? Como que você vai dizer que essa força trabalha só de uma forma que não é possível, que não consegue fazer? É que nem eu falei, o Exu é invencível, né? O Exu pode tudo, é a boca do mundo, ele faz tudo. Mas ele não ajuda as pessoas, ele não pode fazer milagres, ele não pode... Quem disse isso? Parece que Exu só é invencível quando convém. Para o pessoal dizer que é bonito. Isso daí é um grandíssimo absurdo. Exu, ele, seja o orixá Exu, seja o Exu Catiço, ele tem a força, cada um na sua, cada um tem o seu tipo de especialidade. Mas ele consegue às vezes operar um milagre sem às vezes a pessoa saber, às vezes sem a pessoa acreditar. Quantos Exus não foram desafiados pelas pessoas? Desafiados. E eles mesmos provaram que eles eram Exu e a pessoa pediu, se arrependeu, né? Conheci um Exu que fez isso, um pinga-fogo, fez isso. Tem vários Exus, um grandíssimo Exu pinga-fogo. Conheci muitos Exus, para poder vir, tive a honra, na verdade, digo que eu tive a honra de poder estar vindo hoje falar a respeito disso, para que parem de serem enganados por besteira. Quem me conhece, quem sabe da questão, eu já fiz muitas coisas, porque quando às vezes já acontece, pô, Ogã, já vieram te pedir lá, é que Ogã é um título, tá? Eu não sou Ogã do Candomblé, aqui é um título. Ogã é um sentido figurado, porque é um jogo de palavras, porque ele é aquele que recebeu os fundamentos de Exu do Orum para poder louvar, tá certo? Eu já falei isso em outro vídeo, tá bom? Isso é um título. Tá? Eu sou quimbandeiro da linha das almas. Mas quando às vezes chega um dirigente, alguém que pede, tabaqueiro, Ogã, você pode vir aqui, tamboreiro, pode vir aqui. Porque tamboreiro é junção de tabaqueiro e curimbeiro. Tabaqueiro na Umbanda ou em qualquer outra banda que não seja o candomblé, até em algumas quimbandas, tabaqueiro é aquele que toca, só toca. Curimbeiro é aquele que canta. Tabaqueiro, curimbeiro é aquele que toca e canta. Então às vezes as pessoas emendam a palavra e chamam tamboreiro, tá bom? E aí eu chego, você pode tocar na minha casa, por favor? Eu preciso de ajuda. Tá bom, qual que é a sua linha? É uma casa de Umbanda. Aí eu falo como que é a forma de eu conduzir, porque eu não vou na linha de Umbanda, não vou na força da Umbanda. Eu vou com os meus preceitos, com os meus fundamentos, mas eu respeito a questão da Umbanda. Porque eu tenho permissão para tocar lá. Mas os meus preceitos, os meus aprontes, as minhas firmezas e a minha forma de conduta na hora da gira, tanto que os dirigentes sabem que eu não como nada na hora da gira. Eu não como nada na hora de gira. Eu tenho meus preceitos. Dificilmente eu bebo alguma coisa na hora da gira. Os dirigentes, eles sabem disso. Aí eu vou para conduzir a forma dentro de um conversado antes. E que o dirigente aceitou. Aí eu vou louvar o espiritual. Porque, como falei, a linha da Quimbanda das Almas, a gama de possibilidade é que você consegue lidar com vários espíritos. Então, se precisar louvar um preto velho, eu vou conseguir pelo menos saber louvar um pouco essa força. Se precisar louvar um caboclo quimbandeiro, eu vou conseguir saber louvar um marinheiro, que povo das águas. Pô, tem Exu também que foi, né? Que tem essa questão ligada à questão dos mares, tá bom? Como o Exu Sete Mares, o Exu Sete Ondas. Poxa, o Exu Sete Praias também, que não dá pra esquecer. Pô, tá aí. Sangue na água.
Pô, tantos Exus. Agora, o que não dá pra fazer, exemplo, chega num candomblé, que eles, de Queto, que eles usam os aguidavis sagrados, aí já não é minha banda. Aí eu falo, opa, eu te pago, eu faço isso. Não é minha linha, não é minha banda. Se for algo que eu ainda consiga lidar em algum contexto, por causa de até onde Exu me permitir, e principalmente o meu povo me permitir, aí é uma conversa. Agora, eu não brinco com a questão da espiritualidade em pegar um aguidavi sagrado e fazer graça no meio de um tambor, ou no meio de uma festa, ou no meio de qualquer outra coisa. Tudo é muito sério, é muito conversado. Como também já cheguei a tocar do lado de tabaqueiros, que o toque era de quimbanda, umbanda, isso daí. O toque era de quimbanda, o tabaqueiro virou no toque de umbanda, virou no barra-vento. Deu problema, a tabaqueira tomou. Uma confirmação lá, e isso que acontece. Não virem toque de umbanda de quimbanda para umbanda, tá? Não façam isso. Não façam. Não tem melhor ou pior. Tem toques diferentes. Eu acho o toque bonito, eu acho o toque legal, eu sinto uma atração. Então procure se iniciar, procure fundamento. Tem grandes alabês aí, que eu também aí eu gostaria de fazer uns 10 aí de referência, que, eles são show, eles são incríveis. Há muitos ainda estão vivos, que conseguem dar essa aula aí, ensinar para vocês, caso vocês precisem, caso queira procurar. Só que esteja preparado para encontrar algo muito diferente. Atabaque não é tambor. Tambor não é atabaque. Djembe não é atabaque. Tá bom? Estejam preparados para isso. São só esses instrumentos que eu falei. Não vou falar de outros. Conga e outras coisas. Não desmerecendo, mas tem um fundamento ali, do atabaque. Todo mundo acho que sabe hoje em dia da madeira, do metal e do animal ali, que é o couro original, que não pode ser sintético. Todo mundo sabe que tem a energia que traz a essência do espírito. O atabaque, ele tem um fundamento. Mas o tambor, ele tem outro. Já é outra ligação, já é outro contexto. Então, cada um na sua linha. Por isso que eu falo, o toque de quimbanda, ele fica extremamente bem tocado numa firmeza, num fundamento específico. Agora, você tentar tocar, às vezes, um toque de quimbanda dependendo num instrumento que não está adequado para aquela força, para aquela energia, é que nem você, às vezes, querer correr Fórmula 1 com Fusca. Não desmerecendo o Fusca, é um grande carro, mas é aquilo que eu falei. A Fórmula 1 é corrida com carro de Fórmula 1. Não estou falando que o atabaque é um Fusca. Não digam isso. Não estou desmerecendo a Umbanda. A Umbanda ela tem uma grande força. Lida com o espiritual. Tem morto lá. Eles lidam com mortos. Não adianta que os guias. São os guias, mas são mortos. Não deixam de ser mortos. São mortos. Espíritos de luz, evolução e outros. Mas são tudo morto. E é isso a realidade. Que é o foco da linha da Quimbanda das almas. É lidar com as almas em si. Os espíritos, os mortos e as divindades, as entidades. E alguns outros fenômenos sobrenaturais, paranormais, dependendo até onde é liberado, aonde a liberação é concedida. Então, tudo isso tem uma conversa, tá? Então, tomem cuidado com essa questão dos toques, de ficar virando a respeito disso. E, em resumo, eu acho que praticamente você que quer começar a tocar toque de quimbanda, quer se aprofundar, no YouTube mesmo você encontra muitos pontos de quimbanda e você encontra os autores desses pontos vivos. Procure eles. Não falo apenas de mim, de verdade. Tem muitos outros mestres que eles estão em outro nível além de mim, né? Que são vivos ainda hoje. Né? Que eles não são nem Ogã, nem tabaqueiros, são os alabês, e tem outros aí também, tabaqueiros vivos também, de Umbanda, que eles sabem muito e eles conseguem. Agora, se vocês vão ter acesso a eles ou não, depende. Tem uns que são acessíveis, eles conversam, eles não são inacessíveis, inalcançáveis. Agora tem uns que é um pouco mais, né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? São um pouco mais... E também já são muito velhos, então... não desmerecer a idade deles, mas eles são famosos e são um pouco mais antigos, então é um pouco mais difícil de você ter acesso, principalmente aqui em São Paulo. Agora, tem vários mestres vivos aí, e catimbó é muito bonito. Se você sente no seu coração e quer tocar, procure alguém que saiba
que saiba o que faz. Tem muitas pessoas que são especializadas naquilo, em reza de cantiga de catimbó, né? Em reza de cantiga de Jurema, em reza de cantiga de Umbanda, e em reza de cantiga, e reza não, em ponto, né, cantado aí, cantiga de quimbanda, tá bom? E o que eu gosto muito de falar é que sempre tomem cuidado e nunca esqueçam a própria espiritualidade. Sempre tomem cuidado com o diz que me diz, o não, é que não sei, é isso não pode. Tem coisas que realmente não pode, tá bom? Você não vai pegar um frango e vai sentar a porrada nele. Você não vai fazer isso. Tem uma reza, tem uma oração, o bicho tem que ser cuidado. Tem todo um passo para você lidar, porque tem uma questão de uma oferenda ali. Agora, tudo tem uma base. Agora, o meu Exu tem um nome um pouco diferente. Ah, ele não existe. Se você é da Umbanda, tem uma pombogira que é da linha que eles cruzam, né? Que na Umbanda eles não chamam de escravo do orixá, mas eles chamam de o Exu do orixá, né? Ou a pombogira do orixá, mas existe. Porque tá às vezes cruzando ali. Porque o que acontece também? O Exu ele é de quimbanda. Ele é de quimbanda. A pombogira ela é de quimbanda. Vamos pegar assim, vamos pegar Dona Figueira, pombogira Figueira. Pombogira às vezes de mata. Ela é de mata. Ela é de mata. Aí, às vezes, ela vai pra Umbanda. A médium dela, ela é de quimbanda, mas ela vai pra Umbanda, a médium dela. E lá na Umbanda, ela vai ser doutrinada de uma forma, né, que é aquela doutrina que eles chamam, que ela vai acabar vindo de uma forma que se adeque à linha da casa. Na Umbanda é isso, né? Então vamos pegar exemplo, Vamos pegar o Exu Sete Encruzilhadas. Vamos pegar o Exu Sete... Não, vamos pegar o... Deixa eu ver aqui uma coisa para ficar bem mais fácil para entender. Vamos pegar o Exu Cabra Branca. Quimbandeiro. Exu Quimbandeiro. Aí como que vai funcionar? Aí ele vai, aí o médium dele vai para Umbanda. Aí, dentro do contexto de Umbanda, vão adequar ele a algum orixá, às vezes alguma força de algum orixá, para que ele possa vir, né? Aí que tá. Qual que é o orixá que o pessoal joga? Assim, para os Exus mais quimbandeiros que tem uma patente um pouco mais elevada, né? Qual é o orixá? Não vou falar aqui, porque aí já entregar demais. Mas acho que o pessoal conhece, né? Um dos maiores da banda de lá, né? Então, tem os maiores da banda de cá. Aqui aí também algumas umbandas cultua, mas tem alguns que lá. Já dei a dica. Agora, exemplo, você pega uma pombogira sete ondas, vamos dizer assim, exemplo, tá? Não conheci, não tive a honra de conhecer uma pombogira dessa, mas vamos dizer que exista. Exemplo, é um exemplo, tá? Vamos dizer a pombogira sete ondas. Aí ela é de uma pombogira do mar, vamos dizer assim. Aí ela vai, a médium dela vai para Umbanda. Aí a médium dela sentiu a força, recebeu o nome da pombogira sete ondas e disse que ela vem na força de Iemanjá. É o entendimento às vezes da médium porque está na casa de Umbanda. A Umbanda, a regência é dos orixás, né? Na verdade a regência é dos guias. Os orixás são louvados por uma forma de respeito, mas mesmo assim eles ainda têm guias que vêm na força deles. Então é o caso às vezes de um Exu cobra coral, que o pessoal coloca como, vamos dizer, a esquerda de Oxóssi, né, como exemplo, só um exemplo, e outros Exus aí, né, como eu já cheguei a citar. Então, mas não confundam isso, tá? Porque não acontece nada, você era filho de Oxóssi, aí você vem pra Quimbanda, você tem um sete encruzilhadas. Então não, você tem que ter um Exu na mata porque você era filho de Oxóssi. Não quer dizer que você não possa ter afinidade com o Exu da linha da mata, lá, na sua banda de lá. Mas o seu Exu é o sete encruzilhado. Não tem às vezes que ter essa ligação. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Entende? Como às vezes tem alguns fundamentos que você liga a força da cabeça da pessoa a essa questão, né? Desse Exu específico, dessa força, desse orixá, essa divindade que rege na cabeça da pessoa. Mas isso daí é outro caso, tá? É específico. Na Quimbanda das Almas também você não passa nada assim, você não... A cabeça é algo assim incrível, cara.
Você não vai passar coisa na cabeça daí. Esquece, se você pensa que é teatro, você vai tomar o vinhozinho que não é vinho, vai jogar na cabeça que não, esquece. Aqui é tudo lidado com seriedade, porque é a tua vida, é a tua cabeça que lida. Então tudo tem que ser tomado com cuidado. Se algum Exu passar alguma coisa ou algum outro contexto, é muito específico, mas isso daí não vai ser difícil, não vai ser na cabeça, vai ser pra cabeça, é outra conversa, entende? Porque na cabeça você vai colocar no seu próprio cabeça, esfregar ali, que nem seu shampoo, é na cabeça. Agora pra cabeça é uma outra coisa. Tá? É uma coisa que não vai diretamente, não vai entrar em contato direto, vai ser algo mais indireto. Mas isso daí já é outra conversa. Isso daí, ó, já falei uma das questões de fundamento da Quimbanda das Almas. Bom, meu amigo e minha amiga, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Na verdade, eu acho que era tudo isso que eu queria.